Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. São 10:01. Foram feitas até agora mais de 2.000 candidaturas e outras 11.000 estão em espera para a obtenção dos apoios financeiros na sequência dos estragos provocados pela Depressão Christine. Os números são avançados pelo líder da estrutura de missão. Trata-se do organismo criado pelo Governo para reconstruir as zonas mais afetadas, sobretudo no centro do país. Convidado do explicador esta manhã, Paulo Fernandes diz que os números comprovam a dimensão da destruição. Eu dizer que em 2 dias, 3 dias, estarmos a falar de um universo de cerca de 13.000 potenciais beneficiários, parece-me um número adequado, tendo em vista, como disse, o nível de devastação. Nós não temos os números exatos quantos edifícios foram afetados, mas tudo aponta que possam ter sido afetados mais de 100.000 edifícios. É um número que diria que demonstra que as medidas não só eram absolutamente necessárias, eram absolutamente pertinentes, como o acesso a elas está a ser desenvolvido a um bom ritmo. Quanto às empresas, Paulo Fernandes não avança com números relativos aos danos provocados no tecido empresarial da região centro do país, mas avança com outros dados relativos às apólices de seguro. Neste momento, mais de 60.000 apólices, neste momento 65 apólices de seguro foram acionadas. Dessas, cerca de 8.000 já são empresas. O que eu, neste momento, mandei fazer, naquela questão de ter prioridades, é que, para além daquilo que estão as respostas nos parques industriais, este território tem também grandes empresas que estão fora dos parques industriais. E mandei fazer um levantamento crítico a todos os municípios e todas as comunidades habitacionais para sinalizarem essas empresas que estão fora dos parques industriais. 65.000 apólices de seguro acionadas, 8.000 pertencem a empresas. O líder da Task Force criada pelo Governo para reconstruir as estruturas destruídas pelo mau tempo reforça ainda que o socorro da população continua a ser a questão prioritária. Hoje e amanhã volta a chover com intensidade, mas nas últimas horas não houve ocorrências significativas, é o que dizem à Rádio Observadores as autoridades de algumas das regiões que já foram mais afetadas pelas tempestades das 2 últimas semanas. O líder parlamentar do Partido Socialista considera que Maria Lúcia Amaral pode não ser a pessoa indicada para exercer o cargo de Ministra da Administração Interna. Eurico Brilhante Dias não pede diretamente a demissão de Maria Lúcia Amaral, mas levanta dúvidas em relação à capacidade da Ministra em gerir crises, sobretudo ao nível da comunicação. São declarações feitas há instantes na Comissão de Inquérito da Rádio Observador. A senhora Ministra da Administração Interna é evidentemente uma mulher inteligente, que tem um currículo político lato sensu, não é político-partidário. Um currículo técnico. E de intervenção pública, que sem prejuízo das divergências políticas, nós temos que reconhecer. A questão que se levanta é saber se, para um dado concreto, num momento dado concreto, para uma função em particular, é a pessoa mais idónea em função das competências que tem. Talvez não seja a pessoa certa para o momento que vivemos. Mas por uma questão de comunicação... Mas isso é uma avaliação do Sr. Primeiro-Ministro, não uma avaliação minha. É uma decisão do Primeiro-Ministro, diz Eurico Brilhante Dias, já sobre Henrique Gouveia Melo, que sugere hoje, num artigo de opinião no público, a demissão da Ministra da Administração Interna. Brilhante Dias não abre o jogo. O líder parlamentar do PS diz sim concordar com outra ideia escrita pelo Almirante, de que faltou a liderança de Luís Montenegro nos primeiros dias pós-tempestade Christine. Olhemos então para essas declarações de Henrique Gouveia Melo, que, para além de defender a demissão da Ministra da Administração Interna, acusa o Governo de falta de liderança na resposta às tempestades e pede que sejam tiradas consequências políticas. O ex-candidato presidencial acusa o Governo de falhar em toda a linha na resposta às tempestades, tanto na prevenção como na gestão da crise. Nesse artigo de opinião no público, Gouveia Melo fala em falta de autoridade, falhas no planeamento e comunicação e compara mesmo as atuais tempestades a Pedrógão e aos incêndios de 2017. Afirma que as populações afetadas sentem-se abandonadas, alerta que é nestes momentos que surgem os sentimentos de descrença e de radicalismo.
mesmos. Por isso, o Almirante sugere que a Ministra da Administração Interna deva pedir para sair, face à falta de liderança que demonstrou no terreno. Carla Gouveia Melo diz que não quer só criticar e por isso propõe medidas, a começar por uma remodelação na Proteção Civil. Uma remodelação total é o que propõe o Almirante. Lembra que já no ano passado ele próprio propôs a criação nas Forças Armadas de uma unidade ou mesmo de um novo ramo dedicado exclusivamente à Proteção Civil, de forma a aumentar a resiliência do Estado. Defende também a criação de uma nova task force que fique na dependência direta do Primeiro-Ministro, com todos os governantes a trabalhar de forma coordenada. Ainda defende que devem ser acionados os mecanismos de solidariedade e de financiamento comunitário. A Rádio Observador já pediu uma reação ao Ministério da Administração Interna a estas críticas. Até agora não obteve resposta. E voltamos à reconstrução das regiões afetadas pelas tempestades. Em Leiria, abriu esta manhã, no Mercado de Santana, o Gabinete Reerguer Leiria. Tem por objetivo prestar apoio a particulares e empresas atingidos pela depressão Christine. Este espaço abriu há cerca de uma hora. O repórter Luís Soares tem estado a acompanhar esta primeira hora de funcionamento e, Luís, logo aos primeiros minutos já havia uma dezena de pessoas à espera. Ainda antes mesmo de abrir este gabinete, aqui à porta do Mercado de Santana, estavam cerca de uma dezena de pessoas já a fazer fila. O gabinete abriu pontualmente às 9 da manhã, as pessoas entraram, tiraram senha para um espaço que tem 15 gabinetes improvisados, separados por placas de madeira, com a respectiva privacidade. É possível ter também ali os computadores dos funcionários a trabalhar, também um sistema de senhas e 2 monitores onde são chamadas as pessoas para entrarem nesses gabinetes. A primeira foi a Dona Conceição, que veio aqui tratar de uma questão relacionada com o telhado da casa que desabou. Viemos pedir apoio como pedem as pessoas que precisam. O que é que lhe aconteceu à casa? A casa caiu a chaminé para de cima dos telhados, portanto nós não temos temos onde dormirem. Dormimos embaixo na sala, dormimos. Estamos sentados, tapadinhos, está muito frio. Portanto, eu já tive que ir ao médico. E agora a gente vem pedir apoio. E é que conseguiram resolver alguma coisa? O que é que lhe disseram aqui? Aqui fomos muito bem atendidos, como temos sido sempre bem atendidos. Só precisavam era do contrato de arrendamento, que não trouxemos, e o meu marido foi buscar, para sermos novamente atendidos. E agora a Dona Conceição já está ali de novo sentada, já com o contrato de arrendamento para ser novamente atendida. Lina Frazão é a responsável por este espaço e explicou-nos também como vai funcionar. É um gabinete de apoio, está preparado para funcionar numa modalidade de loja de cidadão, por exemplo. Temos um sistema de gestão de filas, está repartido pelas temáticas dos apoios à calamidade. E o que se destina aqui é efetivamente esclarecer e ajudar as pessoas que não têm condições a submeter os seus pedidos. E portanto uma pessoa chega aqui e tem ali várias opções para pequenas senhas, não é? Sim, tem várias opções. Sim. Por exemplo? Temos os danos a habitações próprias e permanentes, temos o apoio a empresas, temos instituições de solidariedade social e coletividades. E depois as pessoas vão sendo chamadas por ordem de senha. Nesta altura estão quase todos os gabinetes, diria que 10 gabinetes estão a fazer atendimento nesta altura. Ainda há aqui também cerca de uma dezena de pessoas sentadas à espera pela sua vez, neste gabinete que abriu às 9 da manhã, fecha às 6 da tarde, funciona de segunda à sexta, para já não vai funcionar ao fim de semana. Também o Presidente da Câmara de Leiria, esperado aqui na próxima hora para perceber este primeiro dia de funcionamento do Gabinete Reerguer Leiria. Um gabinete que abriu há cerca de uma hora no Mercado de Santana, a reportagem em direto do Luís Soares a constatar que mesmo antes de ter aberto portas já havia cerca de uma dezena de pessoas à espera para atendimento. Outro número atualizado, há nesta altura em todo o país um total de 35 mil clientes sem energia. Leiria continua a ser o distrito mais afetado, tem 26 mil clientes sem eletricidade. São agora 10h10. Carla, que outras notícias estão em destaque? 2 inspectores da Polícia Judiciária foram hoje baleados durante uma busca domiciliária em Paredes, distrito do Porto, mas de acordo com a PJ foram apenas atingidos de raspão. A informação foi inicialmente avançada pelo Correio da Manhã, que adianta que a situação ocorreu na freguesia de 2 igrejas em Paredes. Contactada pela agência Lusa, a Polícia Judiciária disse que 2 inspectores do Departamento Criminal de Braga foram transportados para o hospital para observação. Portugal caiu 3 posições no índice de corrupção, mantém
mantém-se na cauda da Europa no ranking da Transparência Internacional. É o que mostra o índice de percepção de corrupção referente a 2025. Portugal obteve 56 pontos, menos um do que no ano anterior, mas cai da posição 43 para a 46, num ranking que engloba 182 países. Entre as razões para este resultado de Portugal, a Transparência Internacional, a ONG, diz que estão as insuficientes políticas de anticorrupção, bem como a escassa fiscalização da ação pública. Este ranking é liderado pela Dinamarca, Espanha, Itália e Polónia surgem atrás de Portugal. Isolamento social, controlo e doutrinação são vários os alertas para a criação de uma seita. É um tema em destaque no novo podcast Plus do Observador. Que se chama Os Segredos da Seita do Yoga e já vai no terceiro episódio. Conta a história de como várias mulheres portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador, tendo como partida uma escola de yoga e tantra em Lisboa. Eu não tinha vida pessoal. Era impossível ter vida pessoal. Mesmo a família. Não sobrava muito tempo. Aos fins de semana havia sempre ou um retiro ou um curso. Acha que é o que faz sentido. Está a trabalhar nela, na evolução espiritual dela e ainda a contribuir para a escola que lhe está a proporcionar todo este crescimento. Na verdade, o que está a acontecer, diz António Madaleno, é outra coisa. A pessoa é levada a afastar-se dos amigos que tinha antes, é convidada a isolar-se da família por se afastar da própria zona onde vive e ir morar, por exemplo, com pessoas do grupo ou numa comuna. Portanto, a vida gira 24 horas em torno do próprio grupo. E claro que isso acaba por nos afastar da sociedade. É um excerto do terceiro episódio de Os Segredos da Seita do Yoga. É uma série narrada pela atriz Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Se for assinante Standard ou Premium do Observador, já tem acesso antecipado aos 6 episódios deste podcast.